dia, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos meditar numa palavra de Deus que se encontra em Samuel, capítulo 1, versículo 10 ao 11, que diz assim: Com a alma amargurada, Ana chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: Ó Senhor dos exércitos, se olhares para a angústia da tua serva e te lembrares de mim e da tua serva, e deres à tua serva um filho varão, então o darei ao Senhor todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Meus queridos, eu quero falar com vocês nesse dia uma coisa muito importante. Se a gente for analisar e entrar no profundo da história de Ana, a gente vê que Ana era uma pessoa que era humilhada, vivia amargurada, vivia triste, era infeliz por não gerar um filho, era infértil. Mas eu louvo a Deus nesse momento, eu louvo a Deus todo instante das nossas vidas, porque a palavra de Deus mostra que uma mulher estéril, uma mulher que os médicos desenganaram, que disseram que ela não podia gerar um filho, e o Senhor, através de um pedido de socorro, um pedido de, sabe, aquela pessoa que, Senhor, me dá, mesmo que não seja para mim cuidar, para mim zelar dele, ficar com ele, mas que seja só para eu te devolver, mas que eu saia dessa humilhação. Quantas vezes que a gente está passando por humilhações, e muitas vezes humilhações essa é aquela que alguém nos aponta como, isso não serve para nada, esse daí é desempregado, desempregada, passando necessidades, humilhando as pessoas por causa de, muitas vezes, por causa de estão passando pelas provações da vida. E o que aconteceu com Ana não foi diferente. Ela estava passando pela provação da vida, sendo humilhada, não é, pela outra mulher do seu esposo, Penina, sendo humilhada por muitas mulheres porque ela não tinha gerado um filho, enquanto as outras geravam seus filhos. E ela sofria com isso. Era algo dentro dela, dentro do seu coração, tristeza, angústia. Mas como a palavra de Deus em Salmos 46 diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da nossa angústia. Ele socorreu Ana. Ele deu o filho a Ana. Mas ela tinha feito um voto e não podia mais voltar atrás, porque a Bíblia diz que é melhor não votar do que votar e não cumprir. Mas Ana disse: olha, se o Senhor me der o filho, se o Senhor me der um filho varão, que o valor naquela época não era uma filha, os valores eram para um filho. Então, se tu me deres um filho varão, eu te devolverei, que ele vai ficar na tua casa todos os dias, ele vai te servir todos os dias. O prazer dela era simplesmente mostrar para as pessoas que o Senhor ouviu a sua oração, ouviu a sua petição. E Deus, pela sua infinita misericórdia e seu amor, ele ouviu a petição de Ana. Eu quero dizer uma coisa para você nesse dia: Deus ouviu a tua petição, Deus ouviu a tua oração. Ele é aquele Deus que responde. Para Deus, nada lhe é impossível. Para o homem, sim, mas para Deus nada. Não tem barreira, não tem dificuldade, não tem necessidade, não tem muralha que não caia por terra. Porque o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, e ainda mesmo que você não sirva, ele é o Deus que manda chuva para os bons e também para os maus. Ele abençoa os bons e abençoa também os maus. A única coisa que nos diferencia o justo do injusto chama-se salvação, convicção de salvação, confessar com a sua boca diante dos homens, e eu confessarei dele diante do meu Pai, disse Jesus. Então é dessa maneira que eu quero te dizer: se você ainda não confessou, ainda está em tempo. Se você está pedindo, creia que ele é Deus que responde, é o Deus que dá, é o Deus que abençoa. Louvado seja Deus para todo sempre. Pedi e dá-se-vos-á, está escrito na palavra de Deus. Se você pede, recebe. Então, nesta manhã, receba com alegria a bênção de Deus sobre a tua vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, e um grande abraço.